Em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos tenho pregado, seja anátema. Essa é uma mensagem direcionada por Paulo aos Gálatas. E nós entendemos, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que não existe outro evangelho. Pergunta para a pessoa do seu lado e diz assim: o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas de Jesus Cristo, é a boa notícia que Cristo Jesus deixou para as pessoas deste mundo. E não teria como a gente começar a falar essa noite, nesses poucos minutos que temos, frisando que não existe outro evangelho. Mas certamente o evangelho pode ser misturado com outras coisas e se tornar um evangelho algo pervertido, como o apóstolo relata em Gálatas. E quando nós olhamos para um evangelho pervertido, um evangelho misturado, nós vemos que essa é uma grande estratégia do mal, uma grande estratégia do diabo para os nossos dias, para esta geração, para tentar anular o poder de Deus liberado no evangelho, porque o evangelho não somente é as boas novas de Jesus Cristo, mas o evangelho também é poder de Deus na vida de todo aquele que crê. E eu gostaria de compartilhar contigo 3 situações em que a verdade do evangelho foi mudada. E a palavra usada no grego é metatemi, que significa transferir, substituir uma coisa por outra. Então eu quero te mostrar 3 situações no mínimo no qual se tentou ali transferir, substituir o evangelho de Jesus Cristo por outra coisa. Em Gálatas, no texto que nós lemos ali, escrito pelo apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo faz uma advertência, mas a pergunta para nós, e as respostas elas vêm através das perguntas. Por que o apóstolo Paulo faz uma advertência desta forma aos Gálatas? E a resposta é porque eles haviam abandonado o evangelho da graça. Porque num certo momento da sua caminhada eles ouviam a respeito da graça, eles experimentavam o poder da graça, eles experimentavam a manifestação da glória de Deus, mas aquilo começou a se tornar no dia a dia deles algo sem poder, algo no qual eles passaram a desacreditar, algo no qual eles passaram a cansar de ouvir e queriam ouvir algo diferente. Paulo diz claramente que o evangelho é o evangelho da graça, e a graça é o evangelho, e essa graça, esse evangelho não é uma simples mensagem, mas é a mensagem poderosa de Jesus Cristo. Então, quando conversamos com as pessoas e ouvimos dizer que o evangelho da graça, e quando dizem a respeito do evangelho da graça, dizem coisas como: eu não aceito a mensagem da graça que você prega. É necessário que possamos como igreja entender, compreender e adverti-las
a respeito da verdade que estão rejeitando. Porque a minha pergunta é: como uma pessoa pode ser cristão, e cristão vem de Cristo, seguidor de Cristo, e a pessoa se dizer que é cristã e rejeitar o Evangelho? O Evangelho, ele foi tão deformado, tão distorcido, que as pessoas nem mesmo reconhecem hoje o Evangelho que foi ensinado pelos apóstolos. Foram criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga: eu fui. De novo: eu fui. Criado em Cristo Jesus para boas obras. Amém? Nós somos criados para as boas obras, e as obras, elas são de Cristo. Essa é a boa notícia. Apesar de a mensagem da justiça pela fé ter sido redescoberta há 500 anos na reforma da igreja, com Martinho Lutero, ainda permanece um mistério para muitos crentes, ainda permanece um mistério para muitas pessoas. Quando nós olhamos para a justiça pela fé que salva, nós vemos que ela está sendo atacada nas igrejas da Galácia. Por isso que Paulo está advertindo aquela igreja da Galácia, porque ele percebe que a justiça pela fé está sendo atacada naquela igreja, assim como também acontece hoje em nossos dias. Mas o que Paulo diz aos Gálatas? Qual é a recomendação de Paulo para a igreja de Gálatas? Ele diz: eu estou atordoado. Admira-me que vocês estão tão rapidamente se afastando daquele que os chamou para a graça de Cristo. E a graça de Cristo é o Evangelho. E o Evangelho é o favor imerecido. Mas o que os mestres daquela ocasião estavam ensinando? Eles ensinavam que você é salvo certamente pela fé, mas você precisa manter a sua salvação pelas obras. Certamente a glória de Deus se manifesta na sua vida inicialmente pela fé, mas para que você veja um grande mover de Deus aqui dentro nessa igreja da Galácia, você precisa de obras. Você precisa se mover, você precisa se entregar, você precisa desejar mais e fazer mais. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Mas a carne humana, ela sempre vai buscar querer ter crédito. Sempre ele vai pensar numa salvação, mas também ali numa realização, aonde se faz necessário uma manutenção de algo para que aquilo aconteça. Mas quando nós olhamos para Deus e olhamos para o homem, nós entendemos que Deus não dá nenhum crédito, porque toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Toda glória é dada a Ele. E uma coisa maravilhosa sobre o Evangelho da Graça é que cada vez que você prega Ele, cada vez que você ministra a respeito de Jesus Cristo, sabe quem recebe a glória? É somente Ele. Quando eu digo que eu fui bom em algo, que eu fiz algo, que algo deu certo, eu estou correndo o risco de querer receber essa glória. Mas o que o Evangelho tem a dizer sobre as minhas necessidades? O que o Evangelho de Jesus Cristo tem a dizer sobre as suas necessidades? Você está aflito, doente? Você está precisando de provisão? Quando o verdadeiro Evangelho é pregado, os corpos são curados.
Quando o verdadeiro evangelho é pregado, as pessoas prosperam. Abraão começou a prosperar quando começou a crer no evangelho. Se você está doente, o evangelho é o seu remédio. Se você está quebrado, o evangelho é o seu banco. O evangelho é o que provê os recursos para com a vida dos filhos de Deus. E entendendo que o evangelho é a substância principal para mover a igreja, para mover a sua vida, a alcançar o propósito do qual Deus já designou. Se você se colocasse do lado do inimigo e pensasse em destruir algo, você destruiria o quê? A maior ferramenta de todas, que é o evangelho. O que você atacaria? O evangelho. O evangelho tem sido atacado hoje também. E se você fosse um inimigo, você tentaria destruí-lo, você tentaria distorcê-lo, você tentaria mudá-lo. E é por isso que Paulo diz aos Gálatas: estou admirado que vocês estão abandonando o evangelho de Cristo e seguindo outro evangelho, que na verdade não é outro, mas é uma perversão do evangelho. A graça de Cristo é o único evangelho, amados. Mas ainda hoje existem alguns que pervertem esse evangelho, que tendem a desconfiar daquilo que Deus já estabeleceu. E Paulo diz que mesmo que um anjo do céu aparecer anunciando um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Se alguém pregar qualquer outro evangelho que não seja o evangelho da graça, diz a ele: seja anátema, seja amaldiçoado. E depois Paulo ainda diz mais no verso 10, ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Quando você prega a graça, você agrada a Deus, mas muitas vezes não agrada aos homens, não agrada àqueles que querem fazer algo, que querem ter crédito de algo. Aqueles que pregam outro evangelho, o evangelho pervertido, muitas das vezes são homens agradáveis. Eles dizem: Deus tem feito a obra, mas você precisa fazer a sua parte. As pessoas se sentem importantes quando pensam que também estão contribuindo em algo. Mas eu quero te dizer essa noite, amados, noite de ceia, noite de memorial de Cristo Jesus, que não há espaço para a obra humana. Toda a obra foi consumada por Cristo, e a nossa parte é simplesmente crer, adorar e declarar toda a honra, toda a glória a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós conhecemos a história, amados, de escudos de ouro ou escudos de bronze. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Salomão, que foi um dos reis mais ricos que já viveu, depois que ele morreu, Roboão, seu filho, assumiu o trono. Porém, Roboão era um líder fraco, e aconteceu que durante o seu reinado, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor.
e tomou os tesouros da casa do rei. Está lá em 2 Crônicas, versículo 12, do 9 ao 10. E a palavra de Deus diz que Roboão, quando teve os seus tesouros ali levados, levaram os escudos de ouro. No lugar dos escudos de ouro, agora que Salomão tinha feito, Roboão colocou escudos de bronze. E ele colocou escudos de bronze porque esses também tinham uma aparência dourada. Mas o que eu quero te dizer essa noite, amado, que mesmo os escudos de ouro sendo levados e Roboão colocado de bronze, que tinha uma aparência semelhante, uma aparência dourada, a substância era diferente. E qual que é o significado disso? Em Efésios 6:16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6 diz que a fé é um escudo. O escudo é o escudo, diga, da fé. E quando nós olhamos para a substância do ouro, o ouro aponta para a glória de Deus e a sua justiça. A prata, ela simboliza a redenção. Mas o bronze, amado, ele simboliza a condenação e o juízo. E qualquer professor de teologia vai dizer para você que o símbolo do bronze é o julgamento. O significado hoje que o inimigo está querendo tirar a glória da justiça pela fé e colocar a condenação. Tira a justiça pela fé, agora coloca a condenação no lugar. A mesma coisa que acontece com o Evangelho de Jesus Cristo hoje, de tirar a justiça pela fé e trazer aqui condenação e de trazer a justiça própria, dizendo você é capaz, é você que tem que fazer. É a mesma coisa que aconteceu no reinado de Roboão. Ao assumir as riquezas do seu pai, o reinado do seu pai, levar embora, e no momento que foi embora, em vez dele trazer os escudos de ouro, o verdadeiro evangelho, ele traz os escudos de bronze, que representa ali juízo e julgamento. O escudo de ouro é a fé, é a defesa do crente. E no lugar do escudo da fé, os crentes estão tomando o escudo de bronze, que nos fala dessa condenação. E qual que é a realidade dos nossos dias? O que é que nós vemos nos dias de hoje? Nas pregações do dia de hoje, nós vemos que em vez da justiça pela fé, as pessoas estão pensando que o julgamento é o conteúdo do evangelho. De colocar as pessoas para fazer as coisas é o conteúdo do evangelho. Nós vemos que o rei que levou as riquezas de Roboão foi o rei de Sisac. Mas você sabe o que significa este nome, Sisac? Significa ávido por linho fino. O linho fino aponta para a justiça dos santos. Sisac é apenas uma para distribuir o linho fino, que é a justiça dos crentes. O linho fino é o suprimento da justiça dada por Deus. E por que nós estamos falando destas coisas aqui hoje, amado? Porque nós vemos muitas pessoas paralisando, nós vemos muitas pessoas ficando pelo caminho, nós vemos muitas pessoas que não têm a certeza e não têm a convicção da glória de Deus, da vida de Deus.
E o diabo tem conseguido fazer com que, quando o evangelho é pregado hoje, ele é tido como um falso evangelho. Que quando se coloca a graça de Deus à disposição para aquele que crê, tem sido hoje um falso evangelho. É impressionante como a verdade simples do evangelho hoje produz resistência a um homem religioso. Porque aqueles que pregam a mistura de lei e graça, o evangelho deturpado, o evangelho misturado, é uma mensagem que permanece mais agradável aos ouvidos, mas que poucos sabem é que esse evangelho, ele está debaixo de maldição, um evangelho misturado, um evangelho que não provém das palavras de Jesus Cristo. E a pergunta para nós hoje como cristãos, amém? Aqueles que aceitaram Cristo Jesus, aqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador, a condição neste momento é: Jesus é o centro da minha vida, mas que tipo de crente eu sou? Nele, em Cristo. Judas, não o Judas que se enforcou, mas Judas que escreveu o livro de Judas, era o irmão físico do Senhor Jesus. Mas quando nós vemos ele escrevendo a respeito de Jesus, ele não se apresenta como irmão do Senhor em sua carta, mas ele se apresenta como servo e escravo de Cristo Jesus. E nós vemos que tanto Judas como Tiago eram filhos de Maria e José, mas Jesus nasceu da virgem. E não era uma virgem mais ou menos, é uma virgem 100%. Eu quero ler contigo em Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar, diga comigo, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que aconteceu com Judas, o que aconteceu com o ministério de Judas no momento em que ele estava escrevendo esta carta, escrevendo este livro para registrar e deixar ali para a igreja? Aconteceu que algumas pessoas estavam sendo introduzidas no meio dos irmãos, distorcendo o evangelho por causa deles. E Judas diz que é preciso lutar pela fé. E a fé como artigo definido, você sabe o que é essa fé? É a justiça pela fé. É o fato de Deus te justificar pela fé. É o evangelho, esta é as boas novas, é dizer: irmão, se você acreditar em Cristo Jesus, você é justo porque o Pai em Cristo Jesus te fez justo. Mas quando nós olhamos para essa mensagem, uma mensagem no qual diz que Jesus morreu por nós, que Jesus pagou a dívida por nós, a pergunta é: por que Judas pede para nós lutarmos por isso? Por que Judas convida a igreja a lutar por isso? Porque assim como Paulo disse aos Gálatas, Judas também estava vivendo um momento no qual muitos ali estavam distorcendo a verdade do evangelho. No próximo versículo, Judas 1:4, diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Você pode achar que não, amado, mas quando você acha que é necessário você fazer, você realizar, você dar o primeiro passo, você está negando Jesus Cristo.
E a palavra que foi usada neste texto que diz, transformam, novamente é metate, teme, no qual significa transpor, transferir, substituir. Novamente a mensagem ela estava sendo mudada. O que esses homens fizeram? Substituíram a graça por libertinagem. Em Gálatas 1, que nós lemos aqui, é onde Paulo traz a mensagem, e Paulo também utiliza da palavra transformam, o evangelho, a graça, estava sendo trocado a graça por lei, a graça pela exigência. Quando nós olhamos para Judas, onde nós estamos lendo, as pessoas estavam também substituindo o evangelho da graça por outra coisa. E quando nós tiramos a graça, amado, da mensagem, das boas novas, nós também estamos tirando o nosso Senhor Jesus Cristo do centro. E toda vez que nós fazemos isso, estamos negando o Senhor Jesus Cristo. É muito comum nos dias de hoje nós ouvirmos sermões, nos quais poucas vezes se menciona o nome de Jesus. Sempre que eu ouço um sermão, eu percebo, esse sermão ele tem que ter uma palavra-chave, e essa palavra-chave ela tem que se repetir inúmeras vezes nesse sermão, e quanto mais se repetir, melhor. E essa palavra-chave é Jesus, porque Ele é o centro da mensagem, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o centro do nosso pensamento, Ele é o centro da fé, Ele é o centro da justiça, Ele é o centro de tudo aquilo no qual nós vivemos e nós cremos. Muitas vezes nós ouvimos a mensagem, e a mensagem ela tem a ver com o esforço do homem, com o desempenho do homem, com a performance do homem, do que você precisa fazer e fazer bem, dos 7 passos para isso, dos 7 passos para aquilo, ou algo para alcançar isso. Todas as vezes que nós ouvimos isso, o nome de Jesus é negado. E Judas 1:11, coloca para nós, um pouco mais para frente. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e permaneceram na contradição de Coré. Esse versículo é um versículo importante para que nós venhamos entender a mensagem. Falamos tantas essas coisas aqui, mas a mensagem ela se resume em deturpar, em misturar, em estragar a mensagem de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo. Mas nesse momento, Judas escreve e ele diz algo. E no momento em que Judas diz, ele traz 3 situações específicas e diz: ai deles, porque entraram. Quem entrou pelo caminho de Caim? Quem misturou a mensagem, quem pregou as boas novas misturado com a exigência, com a performance do homem, com a glória do homem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e permaneceram na contradição de Coré. Qual é o caminho de Caim? Nós lemos um pouco aqui no momento da oferta, mas a pergunta é: qual é o caminho de Caim? Você se lembra do primeiro assassinato na Bíblia? Esse é o caminho de Caim. Caim assassinou o seu irmão Abel. E por que Caim assassinou o seu irmão Abel? Caim não era um adorador? Ambos eram adoradores, mas um veio a Deus pelas obras, e outro veio a Deus pela fé. Quando eu disse para você momentos antes na oferta que Deus não rejeitou a oferta de Caim, mas rejeitou Caim primeiro, e depois da sua oferta é a condição no qual se apresentaram. Porque desde o Éden, amado, é assim que funciona. É o sangue de Jesus
que é representado naquele animal, naquele sacrifício. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Todo derramamento de sangue na Bíblia aponta para Jesus. O memorial no qual nós fazemos hoje aqui aponta para Jesus. E após o derramamento de sangue no jardim, o sangue é derramado no Éden, nós vemos que Adão e Eva saem de lá, e no momento que saem de lá, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Mas por algum motivo, por alguma razão, Caim se recusou se apresentar diante de Deus de maneira como ele havia pré-estabelecido, por meio do sangue. Algo levou ele a viver não pelo sangue. E isso traz a nós como igreja hoje, porque hoje o nosso viver é pela fé em Cristo Jesus. Isso significa que hoje o nosso viver é pelo sangue de Jesus derramado em favor de muitos. Quando nós aceitamos o modo de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores e que nós precisamos da cobertura do sangue. Existe sangue de Jesus sobre a sua vida e a vida de todo aquele que crê. Caim, porém, não fez isso, mas trouxe ao Senhor a oferta dos cereais. Abel, por sua vez, o sangue do cordeiro. E por que todos os sangues representam na Bíblia Jesus, amado? É como um cartão de crédito. Quando nós pagamos as contas com o nosso cartão de crédito, não estamos realmente pagando aquela conta ainda. O verdadeiro pagamento vem quando você paga a sua fatura, e ela é descontada na sua conta bancária, e é justamente isso que a história relata. Não são verdadeiros pagamentos, mas é como se um cartão de crédito fosse pagando até o momento que Jesus vem. Deus envia o seu único filho por nós, e ele ali realmente paga a conta. No Velho Testamento, o cartão de crédito foi usado, sendo simbolizado como sangue de animais, até que veio o Filho de Deus e pagou a conta definitiva para nós na cruz. Amém? Entre erros e acertos, amado, nós temos a conta paga. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem a conta paga. Aí Caim trouxe frutos, legumes, cereais. Em Hebreus 9:22 diz: sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E esse é o significado do caminho de Caim. É uma religião baseada em performance. É você olhar para tudo aquilo que você tem hoje na sua casa, no seu trabalho. É você olhar para a sua célula, para o seu ministério, para a rede, para a sua família e dizer: uau, eu fui um pai fantástico até aqui. Uau, eu fui um líder fantástico até aqui. Uau, eu fui um profissional fantástico até aqui. Este é o caminho de Caim. Mas Abel, seu irmão, que trouxe o cordeiro morto como sacrifício diante de Deus. Qual que era a ação de Abel? A ação de Abel é: eu sou um pecador, e se o cordeiro não for morto, eu serei condenado pelos meus pecados. Mas eu coloco as minhas mãos sobre o cordeiro, os meus pecados são transferidos para ele,
a justiça da inocência do Cordeiro é transferida para mim. Sabe para que o Cordeiro era morto? Para que aquela pessoa seja abençoada. Sabe por que Jesus Cristo foi morto? Para que você seja abençoado. Deus aprovou o caminho de Abel, mas reprovou o caminho de Caim. Em 1 João 3:11, 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 12 diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, e por causa o matou. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justa. João diz que Abel era justo e que Caim era do maligno. Mas o que Abel fez para ser chamado de justo? Ele apenas confiou no sangue de Jesus. Se nós confiarmos no sangue, Deus nos vê como justos. Em Filipenses 3:9 diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Em 1 Coríntios 1:30 diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. João diz que Caim matou o seu irmão porque as suas obras eram más. O que é ter obras malignas? O que é ter obras más? É confiar na sua performance, na justiça do seu braço. Quando confiamos na justiça própria, inevitavelmente, todas as obras da carne acabam se manifestando. Mas quando Judas repreende a mensagem, ele diz o caminho de Caim, mas ele também cita o erro de Balaão. E essa é a segunda característica no qual ele cita, é Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta no Antigo Testamento. Eu já falei a respeito dele um tempo atrás, da história dele. Mas a história conta que Balaque, o rei de Moabe, ele temia que os filhos de Israel fossem guiados por Moisés e que passasse através da sua terra. Mas o que acontecia com o povo de Israel? O povo de Israel, guiado por Moisés, a todo lugar que eles passavam, Deus era com ele, e se Deus era com ele, havia vitória. Deus é contigo, meu irmão. Então Balaque olhou para aquele povo que vinha avançando e falava: meu Deus, se esse povo passar por aqui, nós vamos perder, porque aquele Deus deles é um Deus poderoso. Então Balaque contrata Balaão. Balaão era um profeta, e ele tinha uma reputação por amaldiçoar alguém, de trazer sorte ruim, coisas ruins para aquelas pessoas. Mas a palavra de Deus diz, a Bíblia está escrito que quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, Balaque contratou Balaão, pagou Balaão, combinou tudo com Balaão e falou: Balaão, fica aqui em cima, e quando o povo passar, você amaldiçoa eles.
Aí Balaão sobe, e no momento em que o povo de Deus está passando, aquele profeta pronto para amaldiçoar o povo, ele diz: eu te amo, eu abençoo. E Balaque fala: não era para você ter abençoado, era para você ter amaldiçoado. Aquele que tem a bênção de Deus não recebe maldição em sua vida. Aquele que já foi abençoado por Deus, é impossível de receber maldições. Quando Deus abençoa, nós não podemos mais ser amaldiçoados. E este é o aspecto claro do erro de Balaão. Balaão presumia que Deus amaldiçoaria o seu povo, já que eles tinham se comportado mal no deserto. Balaão presumia que pelo comportamento daquele povo, eles seriam amaldiçoados. Mas apesar de todos os erros de Israel no deserto, eles ainda eram o povo de Deus. E Deus não permitiu que Balaão viesse amaldiçoá-los. E o que nós sabemos hoje, que é mediante o sangue de Jesus Cristo, mesmo mediante os nossos erros, pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos abençoados. Ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou. Em Isaías 54:17, diz a respeito da bênção de abençoar. Isaías 54:17 diz: por isso toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Todos que apontarem um dedo para você e dizer algo a respeito de que você não vai ter isso por aquilo, nós a condenaremos. Qualquer um que acha que pode lançar maldição sobre os irmãos, está seguindo um erro de Balaão. Qualquer um que acha, que olha para um comportamento, que olha para uma atitude e acha que vai encontrar erro, frequentemente nós ouvimos falar de pastores que amaldiçoaram aqueles irmãos, mas a verdade é que, se Deus abençoou a sua vida, não pode mais ser revertido a bênção. Todo aquele que pensa que Deus nos abençoa por causa de nossas obras, ou merecimento, ou ainda, estão no erro de Balaão. Aqueles que pregam condenação, jugo, sobre o povo de Deus, também estão no erro de Balaão. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: nós somos abençoados, não porque somos bons ou somos fiéis, mas porque Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, é bom e é fiel. Aleluia, aleluia. Mas a palavra de Deus continua dizendo, disse ali a respeito de Caim, disse a respeito de Balaão, mas também disse a respeito de Coré, e Coré é a última etapa para nós não perdermos o mover de Deus. E o mover de Deus está no Evangelho de Jesus Cristo. O mover de Deus está nas boas novas de Jesus Cristo.
E a terceira citação de Judas é a respeito da revolta de Coré. Mas quem é Coré? Coré é um daqueles homens que instigaram contra Moisés e Arão, o sumo sacerdote. Na verdade, Coré, juntamente com aqueles homens, eles estavam com ciúmes da posição de Arão. Porque naquela ocasião Deus fez de Arão o primeiro sumo sacerdote. Mas vale ressaltar aqui também quem é o nosso sumo sacerdote hoje: Jesus. É o nosso Senhor Jesus. Em Números 16, 3, diz que Coré e seu grupo vieram até Moisés e disseram: e se congregaram contra Moisés e contra Arão e disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos e o Senhor está no meio deles, porque, pois vos levais sobre a congregação do Senhor. E aí nós vemos o que eles disseram nesses versículos, amados, não é errado. A congregação é santa mesmo. Mas o que nós percebemos é que não basta somente falar coisa certa. É preciso também entender o posicionamento diante de Deus, diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Deus faz. Há muitos ainda hoje falando contra a igreja. Há muitos ainda hoje falando contra os irmãos, contra os pastores. E o que dizem, amados, pode até ser verdade, mas na realidade estão cheios de morte. Aqueles homens se levantaram contra Arão e disseram: todos nós somos santos. Estavam dizendo que não precisavam de Arão, eles estavam dizendo: nós não precisamos de um sumo sacerdote, porque todos nós somos santos. Arão era o sumo sacerdote que Deus havia estabelecido, e que ninguém poderia chegar diante dele sem a intermediação do sumo sacerdote. Era ele que fazia esse intermédio entre Deus e o povo. Hoje quem faz esse papel para nós é o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Em toda a palavra de Deus existe um princípio, que é o princípio do representante. Deus trata com o representante como se tratasse com todo o povo. Nós já falamos também sobre isso em outras ocasiões. É como o jogo do Brasil, e o Brasil ganha, todo mundo ganha, porque o Brasil nos representa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos também que se Davi enfrentou Golias, e Davi ganhou naquele momento, não era necessário um exército contra o outro, mas se Davi ganhou, Davi representou o seu povo, então todo o seu povo ganhou. Não era necessário que todo Israel lutasse, porque eles tinham um representante. E esse mesmo princípio é o princípio que se aplica ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote representa o povo diante de Deus. E se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e caísse ali morto, ele seria arrastado para fora, mas a nação já sabia que toda a nação seria rejeitada. Se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e morresse, toda a nação já sabia que agora eles teriam um ano ruim, com derrota para os inimigos, com seca, com fome. Mas quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele saía vivo, ele erguia sua mão para abençoar a nação, e agora eles também sabiam que Deus os havia aceitado. Isso significa que eles teriam um grande ano, com chuva, com abundância, com vitória sobre os inimigos.
O que Deus estava dizendo é que se o sumo sacerdote é bom, você estará bem. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, e perguntamos: nosso sumo sacerdote é bom? Então você estará bem. Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que os bons sumos sacerdotes, eles morriam, e por causa disso, a segurança no qual eles tinham, ali no Velho Testamento, ela não era permanente, mas ela era temporária, porque muitas vezes os filhos desse sumo sacerdote, no qual iriam assumir, eles não eram tão bons assim. É por isso que hoje nós dizemos: o nosso Rei dos Reis, nosso Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o Alfa, o Ômega, o nosso sumo sacerdote, vive eternamente. E se Ele vive eternamente, e Ele é bom eternamente, você está bem eternamente. Você tem um sumo sacerdote que vive para sempre. Quando o sumo sacerdote é aceito, nós somos aceitos também. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nós nos tornamos pecados. Nos tornamos pecadores pelo pecado de um único homem. Adão era o nosso representante naquele momento. E você não é pecador por causa dos seus pecados, ainda que certamente os tenha. Mas você é pecador porque você herdou uma natureza pecaminosa, a natureza de Adão. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus e nós aceitamos Jesus, nós temos uma nova vida nele, porque Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, todo aquele que crê nele, ressuscita também agora para uma nova vida. E hoje nós somos salvos por causa da obediência, não minha e não sua, mas nós somos salvos pela obediência de um único homem. Um único homem que nos representa, e esse homem é Jesus Cristo, nosso representante diante de Deus. Por isso, a sua vitória, a vitória de Jesus é considerada nossa hoje. E a sua obediência, a obediência de Jesus é considerada nossa obediência também. João diz que, como Ele é, somos nós neste mundo. Se Ele é aceito por Deus, nós também somos aceitos por Deus. Se Ele é justo, nós também somos justos. Se Ele é saudável, nós também somos deste mundo. Se Ele é próspero, nós também somos. E se Ele está debaixo do favor de Deus, nós também estamos. Temos um sumo sacerdote que se compadece por nós e intercede por nós. Em Hebreus 4,15 diz. Mas a pergunta aqui para nós, voltando para Arão, é: por que Deus escolheu Arão e não Moisés? E é algo muito curioso para nós pensarmos. É porque quando nós olhamos para Moisés, nós vemos que Moisés é escolhido por Deus para ser libertador daquele povo. É o homem que falava com Deus face a face. Mas ainda assim Deus escolhe Arão. Por quê? Porque Moisés, enquanto o povo estava escravizado, Moisés estava no palácio, mas Arão estava ali no meio do povo escravizado. Arão sentia o que aquele povo sentia. Enquanto o povo sofria debaixo da escravidão, Arão sofria junto. E esta é a mesma razão que Deus enviou o seu único filho a nós. Porque o sumo sacerdote precisa ser alguém que se identifica com o seu povo. Esta é a razão que Cristo se fez homem, para ser o nosso sumo sacerdote.
Fala para a pessoa do seu lado, fala: Jesus Cristo te compreende, meu irmão. Ele não somente compreende, como Ele te ama e como Ele se fez como nós. Moisés manda que os filhos de Coré coloquem fogo no incensário e tragam diante do Senhor. Números 16. Mas quando nós observamos essa passagem, nós vemos que se alguém não é separado por Deus e decide oferecer incenso, a palavra de Deus chama isso de fogo estranho. Coré e outros oferecem incensos, e imediatamente o resultado é que morrem diante do Senhor. E nós vemos que hoje, ainda hoje, muitos ainda vivem sendo esgotados na obra de Deus. Estão sempre reclamando de toda a energia que se foi, de todas as situações que têm consumido o seu dia a dia. Isso acontece porque nunca pregam um sumo sacerdote, nunca dizem a respeito de Jesus. E o que nós temos aprendido e visto é que, assim como o nosso sumo sacerdote também somos nós neste mundo. Percebemos a nossa necessidade do sumo sacerdote assim, nos últimos dias. A rebelião de Coré fará com que as pessoas pereçam. A mesma rebelião que houve lá atrás, aonde disseram, a rebelião de Coré é aquela que diz que não é necessário o sumo sacerdote. É a mesma nos dias de hoje, aonde diz que não é necessário Jesus. Chega de falar desse negócio de graça. Vamos falar de fazer um mutirão aqui, ganhar as vidas ali, da gente fazer algo. Vamos tentar de alguma forma motivar alguém, para esse alguém realizar algo. Ei, a motivação é Cristo. Quando te resgatou do lamaçal, quando ninguém acreditava em você e as mãos foram estendidas, não era você que tinha força para sair, não, foi Cristo. Quando você não via mais esperança e você tentou, você foi para lá, você voltou, você revirou, você pensou em 1000 coisas e não conseguiu. Sabe por que hoje está aqui? Porque Cristo fez por você, porque Ele te ama. E as coisas não mudaram. O sinal de que o ministério de Arão tinha sido escolhido por Deus foi que a vara floresceu. Isso fala de vida. A vara florescer fala de vida e ressurreição. Aqueles que andam pelo caminho de Coré podem até falar coisa certa, mas não possuem a vida como um selo. Em outras palavras, estão indo pelo caminho de Caim. O ensino das obras do homem será exaltado nos últimos dias. Em outras palavras, seguirão pelo erro de Balaão, acreditando que o povo de Deus pode ser justo hoje, mas perder a justiça amanhã. Pode ser abençoado de manhã e ser amaldiçoado à tarde. Ei, não! Este é o erro de Balaão. E por fim, seguirão a rebelião de Coré, rejeitando o fato de que todos são pecadores e precisam de Jesus Cristo como mediador para ser o seu sumo sacerdote. Pensam que não precisam de sacerdote e que pela sua própria performance, pelo seu próprio comprometimento, serão o próprio resultado. O evangelho que você tem ouvido e pregado é o oposto do caminho de Caim, é o oposto do erro de Balaão.
O evangelho que você tem pregado, as boas novas que você tem levado, é o oposto da rebelião de Coré. A mensagem da graça coloca o Senhor Jesus de volta no centro da igreja. Amém? Glória a Deus por isso. O mover de Deus está diante do seu evangelho, diante do seu amor e da sua graça. A mensagem da graça coloca Jesus no centro. A mensagem da graça faz tudo depender do nosso Senhor Jesus e nada do homem. Assim nunca vamos compreender aquilo que está ao nosso alcance, mas iremos compreender aquilo que é do alto. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia, Jesus.